Olá, vamos falar sobre habilidades de comunicação. A nutrição é um curso de graduação genérico, que forma profissionais para trabalhar em áreas diversas. No entanto, para a atuação em atendimento nutricional, seria necessário que os futuros profissionais fossem preparados para o contato com o paciente a quem vai atender. Infelizmente, isso não acontece de maneira sistemática na formação dos nutricionistas. Para realizar o aconselhamento nutricional e promover mudanças de comportamento, além do conhecimento técnico sobre nutrição e sobre estratégias específicas para alcançar esse objetivo, é necessário ter habilidades interpessoais, que são aquelas usadas por uma pessoa para interagir adequadamente com outras. De qualquer forma, oferecer um apoio genuíno para a mudança de comportamento é preciso estudar e praticar as habilidades de comunicação, escuta e atitude. Mudar o papel descritivo para o papel de guiar nossos pacientes significa que precisamos trabalhar com o processo e não apenas com o conteúdo. O conteúdo é o objeto da conversa. O processo é a dinâmica da interação. Habilidades básicas desejáveis ao terapeuta nutricional: manter o contato visual, demonstrar empatia, manter a voz em nível apropriado, demonstrar confiança, falar devagar e de forma clara, fazer uma pergunta por vez e chamar o paciente pelo nome. É possível observar que as atitudes verbais e não verbais são fundamentais para promover o vínculo e colaboração. Considerar emocional no atendimento é, portanto, fundamental. Alguns pacientes estão justamente trabalhando para expressar mais seus sentimentos. É preciso ter empatia, mas não perder o foco. Deve-se usar estratégias de aconselhamento nutricional. É preciso também aprender como reagir às demonstrações emotivas. 4 emoções básicas são listadas: raiva, medo, alegria e tristeza. Consideradas essas questões, deve-se repensar toda a forma de perguntar, escutar e responder. Existem 2 tipos de perguntas: abertas e fechadas. As perguntas abertas dão inúmeras possibilidades de respostas. Nas perguntas abertas, a proposta é que a pessoa escolha o que ela acha importante que o terapeuta nutricional saiba. São perguntas que convidam a pessoa a contar suas próprias experiências e percepções. Muitas perguntas começam com porquê, e esse termo implica julgamento. Algumas alternativas interessantes são como trocar por como e o que. Exemplos de perguntas abertas que usam como e o que. Perguntas tradicionais: por que você não come frutas? Perguntas feitas de outras maneiras: o que você não gosta nas frutas? Por que você come tanto? Como é para você comer essa quantidade? Como você se sente? Já as perguntas fechadas dão possibilidades de perguntas limitadas. Em sua grande maioria, podem ser respondidas como sim ou não, ou ainda como apenas uma palavra. Perguntas fechadas são eficientes para conseguir informações específicas. Por exemplo, quantas frutas você come por dia? Pratica atividade física? O tempero especial das perguntas é a curiosidade. Quanto mais real for a curiosidade em conhecer o outro, mais suave e menos julgador será o tom da pergunta. Escutar não é o mesmo que ouvir. Ouvir está mais ligado ao sentido de audição. Escutar, por sua vez, exige ouvir, mas além disso também exige prestar atenção, sentir, perceber. Para escutar, é preciso ser completamente receptivo, com as emoções, palavras e sinais corporais. A escuta não é importante apenas porque aumenta o vínculo entre o terapeuta nutricional e o paciente, ou porque permite compreender melhor a pessoa, mas também porque, por si só, já exerce um efeito terapêutico sobre o paciente. Um medo muito comum, quando pensamos em escutar o paciente, é que a consulta pode demorar uma eternidade. Por isso, muitos profissionais optam por fazer apenas perguntas fechadas, assim vão escutar apenas aquilo que querem saber. A escuta é uma habilidade que, portanto, pode ser desenvolvida. Para isso, é preciso treinar. O exercício da escuta pode ser facilitado com os passos a seguir: atenção, apreciar, resumir e refletir, clarificação e reformular. Atenção, demonstrar exatamente o que quer ouvir. Afastar o papel e a caneta, olhar para a pessoa, fazer a pergunta aberta, fazer silêncio, prestar atenção no que é dito. Apreciar é demonstrar que se está presente e interessado na conversa sem interrompê-la. Apreciar com afirmação, pois aumenta a autoestima.
Resumir e refletir ou espelhar. Resumir é literalmente um resumo utilizando os elementos essenciais de que o paciente relatou, porém com palavras diferentes. Já refletir é também numa etapa do resumo. É o ato de devolver ao paciente o resumo do que ele falou, literalmente um reflexo, mas com palavras. Clarificação é uma estratégia que demonstra escuta atenta. Significa fazer uma questão logo após a uma mensagem ambígua ou confusa do paciente. Reformular é explorar os significados com o paciente, apresentar uma nova perspectiva mais ampla, principalmente quando ele está estacionado em uma ideia fixa. Fazer o paciente enxergar a situação de outro ângulo. Essas habilidades podem servir para fortalecer o vínculo com o paciente por mostrar ativamente que está escutando e entendendo o que ele diz. Responder um atendimento nutricional envolve conversa e geralmente é caracterizado pela pergunta, escuta, resposta ou informação. As estratégias mencionadas anteriormente são denominadas também resposta de escutas, mas a resposta também pode envolver as percepções e dados de terapeuta nutricional, e então são denominadas respostas de ação. Alguns profissionais ouvem mais do que perguntam, outros informam mais do que ouvem, outros mais perguntam do que informam e assim por diante. Essas características refletem o estilo de comunicação de cada um, e existem 3 estilos, sendo o primeiro deles, direcionar. É o mais comum observado entre os nutricionistas, com o uso de perguntas fechadas gerando respostas curtas e diretas. Acompanhar é um estilo mais raro. Nele, as perguntas são abertas e o tempo da escuta é maior. Orientar, o mais equilibrado dos 3 com relação a perguntar, escutar e informar. Perguntas abertas têm tempo considerável de escuta e uma quantidade de informação administrável. Nenhum dos estilos é certo ou errado, inclusive todos podem ser usados dentro de uma mesma conversa com o paciente. Quando o assunto é informar o paciente, o foco não deve ser transmitir informações. Caso isso esteja acontecendo, o terapeuta nutricional terá a sensação de que está sempre repetindo a mesma coisa. O paciente não é um receptor passivo, ele precisa interagir. Aí vai algumas considerações básicas sobre informar. Sair do piloto automático e do básico. Consiste em não dar a mesma informação do mesmo jeito para todas as pessoas, nem de forma superficial. Levantar em contas as propriedades do paciente. As informações devem ser baseadas nas propriedades do outro e em como aquela informação se aplica ao seu cotidiano. Lembrar que o paciente não é um depósito de informações, devendo considerar quais são as informações mais relevantes naquele momento. Afinal, não é possível fornecer todas de uma vez só. Usar mensagens positivas. As mensagens sobre alimentação costumam ter como base o lado negativo, e isso, na maioria das vezes, não ajuda a promover a mudança de comportamento. Depois de tudo isso, vem a parte mais complicada da intervenção nutricional. Portanto, é importante identificar quando os pacientes demonstram relutância, quando se comunicam minimamente, revelam apenas o essencial, se recusam a aceitar que precisam de ajuda, falam apenas o que é esperado, são defensivos e etc. Muitas vezes, os nutricionistas entram em pânico com esses comportamentos. Primeiramente, recomenda-se que nossa reação seja avaliada para não achar que a relutância é algo pessoal. É importante entender que isso é sobre o paciente e não sobre você. É importante também questionar a fonte de resistência, que para alguns pacientes, ser cooperativo pode ser sinal de fraqueza. Resistir pode fazê-los se sentir fortes. Para atenuar a resistência, é importante abordá-la sem julgamentos e não tomá-la como pessoal. Para lidar com ela, deve-se deixar claro para o paciente que seus sentimentos estão sendo ouvidos e compreendidos, que não vamos fingir que eles não existem. Perguntar ao paciente como seguir também é útil. Perguntas do tipo: percebo que minhas sugestões parecem impraticáveis para você. Que ideias você tem? Percebo que você não consegue seguir minhas sugestões. O que devemos fazer? E permitir o silêncio. É preciso também ser curioso e escutar suas intuições. Pode ser que uma situação de contratransferências esteja ocorrendo. É necessário avaliar a situação e buscar supervisão quando possível. E por fim, devemos ajudar os outros a encontrar dentro deles o que é preciso para fazer as mudanças que desejam. Tchau e obrigado.
Trabalho realizado pelos acadêmicos Ageu Portilho, Amanda Amaral e Betina Laus, sob a orientação da professora Luciane Coutinho, do curso Nutrição da Univale.